Vamos chamar a Basília e também o Gustavo Uribe, porque o relator do processo de candidatura de Bolsonaro no TSE é quem, Basília? Alvo preferencial, né? Ou o amigo do governo? Não, bem o contrário, né? Alguém que está aí na zona das pessoas não quistas, né? Não bem recebidas, não tem diálogo com o presidente Jair Bolsonaro. Mas tem que ser assim também, né? Não dá para ter capa neste processo, lembrando aí uma frase muito dita por ex-ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, agora esta informação de que a chapa de Bolsonaro pediu o registro da candidatura, né, ao Tribunal Superior Eleitoral, e o relator, no caso, vai ser o ministro Alexandre de Moraes. Foi sorteado, né? Vale reforçar isso. É um sorteio que caiu com o ministro Alexandre de Moraes. Uribe, vamos destacar esse programa de governo apresentado por Bolsonaro e algumas coisas foram antecipadas por você aqui na CNN. Sim, nós recebemos o programa de governo, a edição que acabou sendo a final, porque nada foi modificado, há 2 dias. Tem alguns acenos importantes. Primeiramente, é importante a gente ressaltar 48 páginas. Não é um programa de governo que a gente tem visto em outras campanhas. De Ciro Gomes também é um programa de governo bem enxuto, porque houve o trauma de 2014, quando Marina Silva acabou publicando um plano de governo muito minucioso e acabou sofrendo ataques eleitorais durante a campanha. A campanha do PT acabou associando a proposta de independência do Banco Central ao sumiço da comida na mesa dos brasileiros. E aí João Santana aproveitou isso na televisão e Marina Silva caiu nas pesquisas. Então todas as candidaturas estão bastante ressabiadas, divulgando planos de governo mais enxutos. O plano de governo de Jair Bolsonaro não tem promessas ou metas muito estabelecidas, justamente para que ele não seja cobrado caso seja reeleito. Mas tem alguns acenos importantes. Primeiro, aceno ao eleitorado feminino. Ele defende o empreendedorismo, ele defende políticas contra o feminicídio, ele defende também geração de emprego para mulheres e que você tenha um Congresso Nacional que seja um pouco mais representativo, porque é uma vergonha hoje o Brasil tem maior parte da população formada por mulheres e você tem um Congresso Nacional que acaba não representando esse número na sociedade. Há também um aceno para a democracia e o trecho é bastante claro. Ele diz que o governo do Brasil tem primado por defender e promover o regime democrático. É um aceno feito depois de o presidente Jair Bolsonaro ter chamado de cartinha aqueles 2 manifestos, um da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo e outro da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, que são manifestos que não têm nada de políticos, eles defendem a democracia. Até nomes de centro-direita que assinam, como José Maria Imael, do Democracia Cristã, e também Michel Temer, do MDB, que já foi chamado de golpista pelo próprio Partido dos Trabalhadores. É interessante também que ele apresenta a promessa do valor de R$600 para o Auxílio Brasil e acaba não esmiuçando como o governo federal irá viabilizar. E aí há algumas discussões no governo federal. Uma delas, o ministro Paulo Guedes defende que ele seja ligado à possibilidade da reforma tributária. Você abriria espaço fiscal para um Auxílio Brasil de R$600. Por outro lado, há uma defesa dentro do governo federal de uma nova PEC, ou seja, uma proposta de emenda à Constituição que abriria um novo buraco no teto de gastos para conseguir ter esses recursos. Então é um plano de governo que também defende pautas caras ao presidente, ele é contra o aborto, favorável, por exemplo, ao armamento da população, à flexibilização tanto do porte como do posse de armas e também a liberdade, que é um discurso que faz até parte do slogan de campanha do presidente Jair Bolsonaro, a defesa da liberdade para a população. Obrigada. Basília, eu senti que você queria falar mais alguma coisa. Foi tão curtinho que eu até estranhei. Eu senti. Será que eu tô certa ou não? Minha sensibilidade tá apurada. A gente faz essa comparação, né, entre os planos de governo apresentados aí por Ciro Gomes e Jair Bolsonaro. Tem alguns pontos em comum, né? Quando a gente olha para as propostas do ex-presidente Lula, do presidente Jair Bolsonaro e do terceiro colocado nas pesquisas eleitorais, Ciro Gomes. Então, são os 3 mais bem colocados, né? De acordo com a população brasileira. Os 3 concordam que tem que pagar, ter transferência de renda, né? Falam aí desse benefício de R$600, mas como fazer isso, né? Por meio de uma emenda à Constituição, tirar dinheiro de onde? Então, tem alguns pontos também em comum nesses planos de governo, como o adjunto apresentou aí, o site do TSE, como que as pessoas podem procurar estas informações que estão abertas, transparentes. É interessante a gente fazer este comparo
comparativo também, que apesar de ter 3 rivais, né, eles também têm pontos em comum do que compreendem ser o melhor para o programa de governo, para o país. Então, uma destas questões é a transferência de renda e a outra questão tem a ver com a reforma tributária, que tanto Lula como presidente, assim como Bolsonaro como presidente, tiveram a oportunidade de aprovar, mas não fizeram. Não houve interesse político, não houve articulação política, mesmo que suas equipes econômicas até se colocassem favoráveis à aprovação desta reforma, não passou. Lula tentou teve 2 oportunidades de governar o país, Bolsonaro uma até aqui, e Ciro Gomes, que vem tentando a 4ª tentativa, né, a presidência da República, também colocou este apelo por uma reforma tributária em seu plano de governo, que foi apresentado recentemente, né, ao Tribunal Superior Eleitoral.